dia 333, 22º da guerra. O ex-presidente Trump conversou com Putin e prometeu um encontro futuro entre os dois. Isso acontece logo depois que divulguei um vídeo afirmando que Trump agora é meu aliado, e não volto atrás na minha palavra. Sinceramente, não vejo motivos para desespero com essa notícia, e logo vocês entenderão por quê. Enquanto isso, aguardamos os resultados do encontro com Zelensky marcado para hoje. Do outro lado, as forças ucranianas de drones não perdem tempo. Em apenas 24 horas, atingiram 2 postos de comando e 4 subestações elétricas em 3 regiões russas diferentes. A resposta é clara à campanha de terror energético da Rússia, que infelizmente está se intensificando. Os ucranianos são orientados a economizar gás e se preparar para apagões prolongados no inverno. Na região de Belgorod, mais um blindado russo foi destruído por um drone ucraniano. Como já imaginam, o veículo não estava transportando suprimentos humanitários, mas sim munição para as tropas. Não foi o primeiro nem será o último. A propaganda russa continua mentindo, e muitas vezes até para seu próprio público. Enquanto isso, as forças russas não conseguem avançar com suas colunas mecanizadas, e a defesa ucraniana em Pokrovsk resiste cada vez pior. Uma tentativa de reforço nem sequer chegou perto da linha de frente, o fracasso foi evidente. Moscou tenta reviver sua ofensiva na direção de Pokrovsk, mas as chances de sucesso são mínimas, especialmente depois de 2 semanas de tentativas frustradas. Soldados russos são enviados em missões suicidas, e quem se recusa é amarrado e espancado, com direito a ameaças da famosa vovó do exército. Ao voltarem para casa, novos problemas os esperam. Em Saratov, veteranos de guerra foram extorquidos por policiais que exigiram propina sob a desculpa de verificar documentos. Quando se negaram, foram brutalmente agredidos e deixados com ossos quebrados. E a paranoia não para por aí. O serviço de inteligência russo decidiu investigar Vladimir Osipov, um empresário de Moscou, sob a suspeita de que seus bens e até seus filhos estariam a serviço de interesses estrangeiros. Segundo eles, toda a sua movimentação financeira levanta dúvidas sobre para quem, afinal, ele realmente trabalha. Mas voltemos ao que realmente importa. A notícia que deixou muitos desanimados. Trump e Putin tiveram uma conversa telefônica considerada produtiva. O ex-presidente americano até anunciou que planeja um encontro futuro com o líder russo, depois de uma reunião de alto nível entre Moscou e Washington na próxima semana, com a participação do secretário de Estado Antony Blinken. Yuri Ushakov, o assessor de Putin, deu detalhes que Trump preferiu omitir. Segundo ele, Putin reforçou que a Rússia possui vantagens estratégicas no conflito ucraniano e que os métodos de Kiev são terroristas, obrigando Moscou a retaliar. Também repetiu que o envio de mísseis ataques não mudará o curso da guerra, mas prejudicará gravemente as relações entre Rússia e Estados Unidos. Curiosamente, quando questionado se Putin havia parabenizado Trump pelo aniversário, Ushakov primeiro pareceu confuso, depois respondeu com ironia: "Ah, sim, o 7 de outubro, faz tempo." A reação revela o desconforto do Kremlin com o assunto. O mais importante, porém, é que Trump não mencionou nada disso em suas redes. Isso me faz acreditar que os argumentos de Putin já não surtem o mesmo efeito, ou talvez nem surtam mais efeito algum. Trump sabe que sua diplomacia, por mais forçada que seja, está funcionando. Há poucas semanas, a Rússia falava em um impulso para negociações, após o ataque a Kursk, e agora esse mesmo impulso ressurge assim que a possibilidade de uma vitória de Kamala Harris se aproxima. Como já comentei no meu canal do Telegram, onde às vezes compartilho mais do que apenas notícias e análises, Trump deixou claro que essa possível reunião será precedida por um diálogo de alto nível entre representantes dos dois países. Do lado americano, quem liderará as conversas será Blinken, um dos poucos membros sensatos da atual administração. Ou seja, Trump não está apenas enrolando. Ele está criando condições para uma negociação real, mesmo que o objetivo final seja apenas congelar o conflito. Afinal, hoje, das 10 opções possíveis para encerrar a guerra, 9 são inviáveis. A única saída viável é uma trégua que congele as linhas de frente. Mas por que não devemos ver essa conversa como uma traição? Porque, na prática, os ataques sempre foram mais simbólicos do que decisivos. Nem os mais otimistas apoiadores de Trump esperavam o envio massivo dessas armas. Ele mesmo já havia deixado claro que qualquer decisão dependeria de Putin. O objetivo de Trump é pressionar o Kremlin a sentar à mesa de negociações o mais rápido possível, e todas as ações recentes dos Estados Unidos apontam para isso. Até o ataque a Kursk, que muitos viram como um ponto de virada, acabou não levando a lugar nenhum.
Mas reparem em dois detalhes cruciais. Primeiro, quando Trump fala em negociações normais, ele se refere a um encontro direto entre Putin e Zelensky, com ou sem sua mediação. E a Turquia já foi citada como possível local para esse encontro. Segundo, Trump não quer uma nova escalada. Lembram como ele reagiu mal quando disseram que Putin o humilhou? Ele não vai repetir esse erro. O que está em jogo aqui não é uma rendição ucraniana, mas sim a busca por uma saída que evite mais sangue e mais sofrimento. Claro, muitos ficaram frustrados ao ver Trump recuando em suas promessas mais duras. Mas a verdade é que ele nunca foi um aliado incondicional da Ucrânia. Sua prioridade sempre foi forçar Putin a negociar. E é isso que ele está tentando fazer. Se vai dar certo? Só saberemos depois da conversa com Zelensky que acontece hoje. Enquanto isso, não esqueçam, vocês podem apoiar este trabalho com um like, um comentário ou assinando o canal. Cada interação ajuda os algoritmos a recomendarem mais conteúdo como este. E se quiserem ir além, também podem contribuir financeiramente. Os links estão na descrição. Outra forma de ajudar é adquirindo um serviço de VPN, que permite contornar bloqueios e acessar a internet livremente sem censura. Com ele, vocês assistem a vídeos em alta qualidade, fazem chamadas pelo Telegram e acessam sites restritos, tudo sem as amarras impostas pelo regime de Putin. Os links para compra também estão na descrição. Enquanto ainda é permitido, aproveitem para garantir sua liberdade online. Agora voltemos ao que realmente importa, os fatos das últimas 24 horas. E a grande questão que fica é, Trump está traindo a Ucrânia ou apenas usando sua influência para evitar uma guerra sem fim? A resposta só virá com o tempo. Mas uma coisa é certa, congelar o conflito pode ser a única saída realista neste momento. E por mais doloroso que seja, é melhor do que ver mais cidades destruídas e mais vidas perdidas. Perdeu relevância. O que realmente importa é o anúncio de um encontro de alto nível, onde a delegação dos Estados Unidos será liderada por um dos membros mais experientes da equipe da Casa Branca, alguém que, por sinal, não costuma fazer concessões gratuitas. E é justamente desse encontro que dependerá se a tão esperada reunião entre Trump, Putin e Zelensky em Budapeste sairá do papel. Por enquanto, seria um erro precipitado concluir que Trump voltou a se dobrar. Ele ameaçou Putin, o Kremlin reagiu e, ao que tudo indica, houve um acordo preliminar. Esse algo será discutido nos próximos dias entre representantes americanos e russos, e não será nada trivial. Trump conseguiu o que queria? Pelo menos é o que parece. Mas será que mais uma vez ele não caiu em uma armadilha de Putin? O ditador russo, afinal, é mestre em ganhar tempo. Contudo, duvido que seu espaço de manobra seja tão amplo quanto ele gostaria. Se a Ucrânia ceder, e Trump tiver alcançado exatamente o que buscava, inclusive com ameaças simbólicas, isso significa que há uma chance real de encerrar a guerra? Depende inteiramente de como Putin enxerga a situação. Se for com objetividade, sim. Mas por enquanto, não há motivos nem para euforia nem para desespero. O que nos resta é observar. Hoje, em especial, acompanharei de perto se haverá um encontro entre Trump e Zelensky e como ele se desenrolará. Além disso, estarei atento aos ataques russos à Ucrânia nos próximos dias. Se forem mínimos ou inexistentes, isso confirmará minha leitura dos fatos. Lembram-se do que aconteceu ontem à noite, após uma das negociações entre Putin e Trump? Eles chegaram a um acordo temporário de cessar-fogo, mas logo em seguida mísseis russos voltaram a ser lançados. Por isso, esta noite e a de amanhã serão cruciais. Se a Rússia lançar uma ofensiva massiva com drones e foguetes, será mais um erro estratégico de Putin, e uma prova de que ele não está disposto a ceder. E aqui vai um adendo, Putin quer sim ganhar tempo. Mas Trump, por mais que seja um político imprevisível, aprende com seus erros, ainda que a duras penas. Cada movimento do Kremlin, portanto, encontra menos margem para manobras sem consequências. Além disso, adiar decisões por 2 semanas não trará vantagem alguma para Moscou. Na verdade, a pressão ocidental sobre a Rússia só aumenta, e Trump tem sido claro nesse ponto. Agora voltemos ao que aconteceu antes. Trump afirmou que a Índia prometeu interromper as compras de petróleo russo. O presidente americano garantiu que o compromisso foi assumido até a próxima conversa entre os líderes dos dois países. Não fiquei surpreso ao saber que a Índia continua importando petróleo da Rússia, afinal, nenhum país abandona uma fonte de energia barata da noite para o dia. Trump reconheceu isso, mas insistiu que o processo está em andamento e logo será concluído. No entanto, segundo Bloomberg, fontes do setor energético indiano negam qualquer acordo imediato.
Ou Trump ouviu o que queria ouvir, ou os indianos aplicaram a velha tática dos burocratas de Washington, ignorar uma ordem até que ela seja repetida, na esperança de que o presidente simplesmente esqueça. O que sabemos é que as refinarias estatais indianas não receberam instruções oficiais para reduzir as importações. O que há por enquanto são declarações vagas sobre uma possível diminuição no curto prazo. E não é à toa, nos últimos meses a compra de petróleo russo pela Índia chamou a atenção dos Estados Unidos, que ameaçaram impor tarifas pesadas ao país. Nova Delhi, claro, não quer perder o acesso a um recurso tão vantajoso, mas o ponto central aqui não é se a Índia cumprirá ou não a promessa. O que importa é o sinal que Trump está enviando: a pressão econômica sobre a Rússia não vai diminuir. E se ele conseguir que outros países sigam o mesmo caminho, o isolamento de Moscou se tornará ainda mais insustentável. Agora, uma reflexão necessária. Como avaliar tudo isso sem deixar que minhas opiniões pessoais sobre Trump, que convenhamos, não são das melhores, distorçam a análise? Sempre me pergunto, o que teria que acontecer para que eu mudasse minha interpretação dos fatos? A resposta é simples. Se os Estados Unidos reduzirem ou suspenderem o fornecimento de inteligência para a Ucrânia, se interromperem o apoio logístico aos ataques contra refinarias russas, ou se Trump voltar a dizer que o conflito é um problema exclusivo dos ucranianos, aí sim, eu admitiria que Putin conseguiu manipular a situação. Enquanto isso não acontecer, porém, não há motivo para pessimismo exagerado, nem para otimismo ingênuo. O que Trump tem feito desde as negociações com Medvedev segue uma lógica clara: congelar o conflito sem ceder às exigências russas. E até agora, nada indica que essa estratégia tenha mudado. A história já nos mostrou que quando Trump e Putin se encontram, muitos correm para concluir que houve uma rendição. Mas, como aconteceu em Ankara, nem sempre as aparências correspondem à realidade. Quando a reunião terminou, muitos celebraram uma vitória de Putin. Eu disse na época que era cedo para comemorar, e como vimos depois, estava certo. O mesmo vale agora. Será que Trump realmente acredita que Putin cumprirá suas promessas? Ou será que o Kremlin está apenas ganhando tempo enquanto prepara seu próximo movimento? Não sabemos. O que sabemos é que, por enquanto, não há evidências de que Trump tenha recuado. E enquanto isso não mudar, a única atitude sensata é observar, analisar e esperar pelos próximos passos, porque, no fim das contas, são eles que revelarão quem está realmente no controle. Antes mesmo de falarmos sobre números ou estratégias, há uma verdade que não pode ser ignorada. A Rússia não está apenas comprando tempo com promessas vazias. Ela está literalmente comprando petróleo. E quem está financiando essa máquina de guerra? Países que até pouco tempo atrás juravam neutralidade. A Índia, por exemplo, multiplicou suas importações de petróleo russo nas últimas semanas, como confirmam traders que negociam diretamente com suas refinarias. E enquanto o Kremlin enche os cofres, Putin sorri, porque cada barril vendido é um passo a mais na direção de seus planos. Mas aqui está o ponto crucial: por mais que esses jogos geopolíticos importem, nada, absolutamente nada, supera o que acontece no campo de batalha. É lá, e somente lá, que a guerra será decidida. Cada drone abatido, cada posição retomada, cada vida ucraniana salva é um golpe direto na arrogância de Moscou. E é por isso que a resistência ucraniana não é apenas uma questão de defesa, é a única linguagem que Putin entende. Quando Zelensky senta à mesa com líderes ocidentais, não são palavras que o fortalecem, mas sim os mapas com avanços ucranianos. Cada quilômetro recuperado é um argumento a mais para que Trump, ou qualquer outro líder, hesite em virar as costas para Kiev. E é exatamente por isso que estamos lançando hoje uma campanha para equipar um esquadrão de defesa antiaérea. Não são armas ofensivas, são escudos. Escudos contra os Shahads, contra os mísseis, contra o terror que cai do céu e transforma cidades em alvos. Cada sistema que conseguirmos financiar é uma vida poupada, uma usina protegida, um hospital que continua funcionando. Até agora, graças a vocês, já derrubamos mais de 1.400 drones e mísseis russos. Mas a guerra não espera. Precisamos de 2 veículos picape, equipamentos de comunicação, laptops, tudo o que puder acelerar a resposta dos nossos defensores. Cada contribuição, por menor que seja, é um tijolo nessa muralha. Os links estão na descrição, e as opções são várias: Pix, criptomoedas, transferências internacionais. Não importa como, importa que você faça parte disso. Porque enquanto Trump brinca de diplomacia e Putin conta com a complacência de alguns, a Ucrânia não pode se dar ao luxo de esperar. E nós também não. A cada dia que passa, a ajuda ocidental se torna mais urgente e os números não mentem.
No último encontro do formato Ramstein, os aliados se comprometeram com mais de 422 milhões de dólares em apoio militar, incluindo sistemas de defesa aérea, drones de interceptação e munição crítica. A República Tcheca lidera com 175 milhões de dólares para a indústria de defesa ucraniana, enquanto a Holanda destinou 600 milhões de dólares para sistemas Patriot. Canadá, Dinamarca, Finlândia, Portugal, todos estão contribuindo, porque sabem que a segurança da Europa começa na linha de frente ucraniana. Mas a Rússia não está parada. Enquanto escrevo estas palavras, os efeitos dos últimos ataques ucranianos já são sentidos em território russo. A subestação de Belochovskaya no Oblast de Volgogrado foi atingida, deixando milhares sem energia em regiões que abastecem desde Saratov até Voronezh. E não foi um alvo qualquer. Essa infraestrutura é vital para o transporte de eletricidade entre o sul e o centro da Rússia. Enquanto isso, em Nizhny Novgorod, uma refinaria que abastece as forças armadas russas foi incendiada, o terceiro ataque bem-sucedido em semanas. Coincidência? Não quando se trata de uma estratégia calculada para estrangular a logística do inimigo. E enquanto a máquina de guerra russa sofre esses golpes, perdemos um dos nossos. Ivan Zuiel, jornalista do Medusa, foi morto por um drone ucraniano em território ocupado. Não era um soldado, mas um profissional que, como tantos outros, arriscou tudo para contar a verdade. Sua morte não é apenas uma tragédia, é um lembrete de que essa guerra não poupa ninguém, nem mesmo aqueles que, como ele, tentavam expor suas atrocidades. A reação dos propagandistas russos? Previsível. Mas o que eles não conseguem apagar é o fato de que, enquanto a Ucrânia luta por sua existência, Putin só entende uma coisa: força. Então, aqui está o nosso papel: apoiar quem está na linha de frente, pressionar quem ainda hesita e nunca esquecer que por trás de cada estatística há vidas em jogo. O esquadrão que estamos montando não é apenas sobre tecnologia, é sobre esperança. Sobre dar aos ucranianos os meios para proteger seu céu, suas cidades, seu futuro. E se você ainda está em dúvida, pergunte-se: o que você faria se fosse o seu país sob ataque? O que você faria se cada noite trouxesse o medo de um míssil caindo sobre sua casa? As respostas estão nas suas mãos. Os links na descrição. E o tempo infelizmente não para. Vamos agir, juntos. Enquanto propagandistas russos choram em estúdios pagos, repetindo mentiras sobre nazistas de Kiev e justificando crimes de guerra, a realidade é bem mais cruel, e está escrita em sangue. Cada palavra deles é um insulto às famílias que enterram seus mortos, aos idosos que tremem de frio na cidade sem luz, às crianças que acordam com o som de sirenes. Esses mercenários da desinformação dormem tranquilos, mas seus dias estão contados. Um a menos já caiu, como deve ser. Mas a luta não termina enquanto houver um único deles espalhando ódio. Enquanto isso, a Rússia intensifica seus ataques covardes. Em outubro, 26 ataques a infraestruturas críticas, 13 só na região de Kharkiv, 8 em Poltava, deixaram cidades inteiras no escuro. Mísseis balísticos, drones kamikazes, bombardeios sistemáticos. A estratégia é clara: congelar a Ucrânia, quebrar sua resistência, transformar o inverno em uma arma. E o pior? Nenhuma dessas armas foi interceptada. Nenhuma. Os ucranianos já estão economizando cada metro cúbico de gás, cada watt de energia, porque sabem, a escuridão pode durar meses. Especialistas alertam para um inverno de blackouts programados, 4 horas com luz, 2 sem, em um ciclo interminável. As regiões mais atingidas? As que já sofrem na linha de frente: Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Kherson. Lugares onde cada dia é uma batalha pela sobrevivência. Mas mesmo longe do fronte, ninguém está seguro. Um ataque russo a um centro de treinamento militar no oeste do país, a centenas de quilômetros da linha de combate, provou isso. Apesar de todas as precauções, apesar dos abrigos e protocolos, vidas foram perdidas. Porque a Rússia não escolhe alvos. Ela escolhe o terror. E aqui está a verdade que os propagandistas não querem que você ouça: a informação é a nova linha de frente. Cada foto postada, cada localização compartilhada, cada detalhe inocente sobre movimentos de tropas pode se transformar em um míssil caindo do céu. Especialistas em drones como Seri Flash são claros. Não importa onde você esteja na Ucrânia, não importa a hora, a Rússia está observando. E ela não precisa de espiões, ela precisa de um deslize seu. Então, pergunte-se: você realmente precisa contar à sua família onde está? Precisa postar aquela foto inofensiva nas redes sociais? Precisa confiar que aquele grupo de Telegram é seguro? Cada palavra pode ser uma sentença de morte.
Não só para você, mas para seus companheiros, para os civis que dependem da sua discrição. A Ucrânia está se adaptando. Os sistemas de alerta melhoraram, as táticas evoluíram. Os drones ucranianos agora caçam os invasores antes que eles ataquem. Mas essa guerra não será vencida apenas com tecnologia. Ela será vencida com disciplina, com silêncio, com a consciência de que em um mundo onde um drone russo pode atingir um alvo a 50 quilômetros de distância, a descrição não é opcional. É sobrevivência. O inimigo conta com sua complacência. Não dê a ele essa vantagem. Proteja-se. Proteja os seus. E lembre-se, enquanto você lê isso em algum lugar da Ucrânia, um soldado está se preparando para mais uma noite de vigília, não por escolha, mas por necessidade. Faça a sua parte. Fique em silêncio. Fique vivo. A verdade é cruel, mas necessária. Cada erro custa vidas. Cada exposição desnecessária, cada descuido, cada momento de arrogância transforma-se em alvo. E o inimigo não perdoa. Ele não precisa de convites. Basta uma brecha, um padrão, uma rotina previsível. A 50 quilômetros da linha de frente não há zona segura. Há apenas ilusão. E ilusões matam. Você acha que sua posição é discreta? Que sua presença passa despercebida? Que suas redes sociais, seus vídeos, suas fotos não são analisadas? Pense novamente. Cada postagem, cada localização compartilhada, cada detalhe aparentemente inofensivo é um fio que leva diretamente até você. Os drones não dormem. Os analistas não descansam. E quando o ataque chega, não há tempo para arrependimentos. A guerra moderna não perdoa a ingenuidade. Não importa se você é militar, voluntário ou civil. Se está próximo da zona de conflito, você é um alvo em potencial. Os russos não distinguem entre um soldado ucraniano e um blogueiro que filma equipamentos por curiosidade. Para eles, ambos são oportunidades. Ambos são vulnerabilidades a serem exploradas. E ambos, no fim, são corpos a serem contabilizados. Lembre-se do incêndio na antiga base alemã. Lembre-se dos vídeos postados por voluntários russos, exibindo descaradamente veículos militares, posições e rotas. Lembre-se de como essas imagens se transformaram em munição para ataques precisos. Não seja o próximo exemplo. Não seja a próxima estatística. Porque no fim das contas a guerra não se importa com suas intenções. Ela só se importa com seus erros. E os erros hoje são medidos em vidas. A cada ofensiva fracassada, a cada coluna destruída antes mesmo de chegar à linha de frente, fica claro, a Rússia insiste em repetir os mesmos equívocos. Insiste em subestimar a inteligência ucraniana, a precisão de sua artilharia, a eficácia de seus drones. Insiste em acreditar que números brutos compensam falta de estratégia. Mas a realidade é implacável. 22 veículos blindados enviados para o abate. 9 destruídos. 4 danificados. Nenhum avanço. Nenhum ganho tático. Apenas mais um fracasso sangrento, mais um desperdício de recursos e, acima de tudo, mais vidas jogadas fora. Enquanto isso, do lado ucraniano, cada movimento é calculado. Cada posição é fortificada. Cada rota é minada. Cada drone é um olho no céu. Cada artilheiro um dedo no gatilho. Não há espaço para improvisos. Não há margem para descuidos. Porque eles sabem, o inimigo está sempre à espreita. E o preço da distração é pago em sangue. A lição é simples. Não subestime. Não se exponha. Não acredite que está seguro só porque está longe da linha de frente. A guerra não tem fronteiras claras. Ela se infiltra por rachaduras, explora fraquezas, transforma descuidos em tragédias. Se você está na Ucrânia, se apoia a resistência, se simplesmente quer sobreviver, haja como se cada segundo fosse uma batalha. Porque em muitos casos é. E quando a próxima ofensiva russa for anunciada, e ela será, lembre-se, não são apenas tanques e soldados que decidem o resultado. São as pequenas coisas. A discrição. A disciplina. A capacidade de antecipar o inimigo antes que ele antecipe você. Porque no fim a guerra não é vencida por quem tem mais armas. É vencida por quem comete menos erros. E os erros hoje são fatais. Eles não estão lutando por uma causa. Estão lutando por medo. Medo de serem fuzilados pelas próprias tropas se recuarem. Medo de serem deixados para morrer em campos abertos, amarrados a árvores como animais, enquanto os comandantes assistem de longe, calculando quantos corpos valem uma medalha. Medo de que ao voltarem para casa, se voltarem ninguém se importe. Que suas mães sejam chamadas de mentirosas, que seus nomes sejam apagados dos registros, que suas histórias sejam enterradas junto com seus ossos em valas comuns sem identificação. Porque é isso que acontece quando você se torna descartável.
Quando seu valor é medido em quantos metros de território você consegue tomar antes de ser abatido. Quando os generais tratam vidas como fichas em um tabuleiro, movendo-as sem hesitar, mesmo sabendo que a maioria não voltará. E quando voltam, não são heróis. São fantasmas. Homens quebrados com cicatrizes que ninguém quer ver, histórias que ninguém quer ouvir, e uma raiva que não tem para onde ir. Veja o que fizeram com o soldado Liga. Um rapaz que sobreviveu a um massacre, que viu seus companheiros serem dizimados em uma missão suicida, que foi humilhado, torturado e ameaçado de morte, não pelo inimigo, mas pelos seus próprios comandantes. E o que ele ganhou por resistir? Um breve descanso antes de ser jogado de volta na linha de frente. Como se sua recusa em morrer fosse um crime maior do que o desprezo de seus superiores pela vida humana. Sua mãe implora por ajuda, mas o sistema já decidiu. Ele é um número. Um número que pode ser substituído por outro, mais obediente, mais desesperado, mais disposto a marchar para a morte em troca de uma promessa vazia de glória. E não pense que isso é exceção. É regra. A cada dia mais relatos vazam, soldados enviados para posições insustentáveis, sob fogo cruzado, sem apoio, sem munição, sem saída. Comandantes que ordenam avanços impossíveis, sabendo que as baixas serão altas, mas não se importam porque as baixas são sempre altas e os corpos sempre se acumulam. Enquanto isso, em Moscou, os propagandistas continuam a vender a ilusão de uma guerra limpa, de uma vitória iminente, de um povo unido em torno de uma causa nobre. Mas a verdade está nos vídeos que escapam, nas mensagens desesperadas, nos olhos vazios dos que conseguem voltar. E quando esses homens retornarem, se retornarem, o que os espera? Uma sociedade que os usou e os esqueceu. Policiais que os extorquem nas estradas. Burocratas que negam seus direitos. Vizinhos que os evitam, como se a guerra fosse uma doença contagiosa. E um governo que, assim que não precisar mais deles, os tratará como lixo. Porque é isso que acontece quando você transforma seus cidadãos em carne de canhão. No fim, ninguém quer olhar para o que sobrou. Então, se você ainda está aí, se ainda há tempo, fuja. Fuja antes que seja tarde. Antes que seu nome seja arriscado de uma lista, antes que sua família receba uma carta padrão dizendo que você morreu como herói. Antes que descubram que heróis não existem, só vítimas. E quando perguntarem por que você desistiu, diga a verdade, porque escolheu viver. Porque recusou-se a ser mais um número em uma estatística sangrenta. Porque, no fim das contas, a única vitória que importa é voltar para casa inteiro. E se ninguém mais vai lutar por você, lute por si mesmo. Haverá confrontos, violência, um submundo de armas circulando nas sombras. Isso não é especulação, é o que já discutimos inúmeras vezes. Os anos 90 parecerão uma época dourada em comparação ao que virá quando todo esse caos voltar a se instalar aqui. Uma paz frágil será despedaçada, e o que restará será apenas o eco de promessas vazias e o cheiro de pólvora no ar. Você realmente quer estar no meio disso? Quer ser mais um a alimentar essa máquina de destruição, a trocar sua vida por um ideal que ninguém mais defende? Ou prefere estar longe, vivo, enquanto outros se afogam na própria insensatez? Não espere que alguém venha salvá-lo. Não há heróis nessa história, só sobreviventes. E a sobrevivência começa com uma escolha: dar as costas a essa loucura antes que ela o arraste para o fundo.